Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Se você não conhece esse canal e é a sua primeira vez aqui, esse aqui é o Redação Facilita, que é um canal que ajuda pessoas que vão fazer o Enem e o Enseja na matéria de redação. Então, se você quer aprender a fazer redação de uma maneira mais facilitada, de uma maneira mais dinâmica, com videoaulas bem explicativas e tudo mais, se inscreva no nosso canal e dê o joinha, porque isso ajuda muito no nosso crescimento aqui no YouTube, tá bom? Se você não me conhece, eu me chamo Matheus William e no vídeo de hoje nós falaremos sobre a questão de fuga do tema, tá? Muita gente foge do tema e só lembrando que a questão de fugir do tema, a pessoa fugir do tema, não falar absolutamente nada em relação ao tema, isso faz com que a pessoa tire nota 0, tá? Eu tenho que dizer que a sua prova me surpreendeu. Obrigada. Quê? Não passei? Essa é uma das questões. Então no vídeo de hoje nós vamos falar como você pode fazer para você não tirar nota 0 por questão de fuga ao tema, tá bom? Então vamos lá. Inicialmente, antes da gente começar a falar sobre qualquer coisa, dar as dicas para vocês, é importante a gente entender o que é fuga ao tema, tá? Vamos lá entender como funciona essa parada. Fuga ao tema é quando a gente foge integralmente ao tema. Quando a gente fala sobre uma coisa que não tem nada a ver com o tema. Vamos dizer, o tema fala sobre a questão de desmatamento na Amazônia. E a pessoa vai e escreve sobre violência contra a mulher, né? Nada a ver uma coisa com a outra, né? Desmatamento na Amazônia e violência contra a mulher, tipo, boiou. Então, presta muita atenção nisso. Se você foge totalmente do tema, você está fugindo do tema, tá? E isso faz com que tire nota 0 na tua avaliação geral, na tua redação do Enem e do Enseja, tá bom? E existe uma outra expressãozinha que também é muito conhecida por todos vocês, né? Não sei se você já conhece, já escutou falar dessa expressão, que é o tal do tangenciamento. O que é o tangenciamento? O tangenciamento é quando a pessoa foge parcialmente do tema. Ou seja, quando a pessoa fala em partes de determinado tema. Exemplo, vamos dizer que o tema fala sobre a questão da violência contra a mulher. Vamos reutilizar esse tema aí. Violência contra a mulher. E a pessoa vai e escreve sobre a questão da violência contra as crianças. Então, tem aqui a questão da violência contra a mulher, violência contra as crianças. Os temas são iguais? Não são iguais, só a pessoa fugiu ali um pouquinho, não fugiu? No entanto, tem a questão da violência, que os dois têm em comum. Então a pessoa não fugiu totalmente do tema, a pessoa fugiu parcialmente. Ou seja, a pessoa tangenciou o tema, a pessoa não fugiu do tema, a pessoa tangenciou ele, entendeu? Não, ele tem toda a razão. Então quando a gente foge parcialmente do tema, quando a gente foge em partes do tema, é o tal do tangenciamento. E isso não faz com que a pessoa tire nota 0 na redação. No entanto, a pessoa tira uma nota bem baixa, com toda certeza, na redação, né? Porque não falou integralmente do tema que deveria ser sobre a questão da violência contra a mulher. Aí a pessoa vai e coloca violência contra as crianças, que, enfim, fugiu um pouquinho. Então isso é o tal do tangenciamento, que tu não vai zerar, mas tu vai perder uma certa pontuação aí. Inclusive, nesse Enem de 2020, muita gente ficou com medo. Meu Deus, Matheus, eu tangenciei esse tema. Por que muita gente estava com medo de ter tangenciado o tema? Porque muita gente não falou da questão do estigma associado às doenças mentais. Né? Que o tema do Enem de 2020 falava sobre a questão do estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Muita gente não tocou na questão do estigma e só ficou falando sobre a questão das doenças mentais. Então muita gente tangenciou por conta disso e muita gente estava com medo e tal, não sei o que. Mas é muito importante que você preste muita atenção nesse tema, que inclusive é a dica que eu trouxe pra você hoje. Pra tu não fugir do tema, tu tem que entender o tema, tá? É claro. Matheus, nossa, descobri o Brasil, né? Mas, é claro, se você vai fazer uma redação, tu tem que sempre entender qual é o tema. Tu não pode fazer uma redação sem entender o tema. Então, para te não tangenciar, para tu não fugir, para que tu não fuja do tema, tu deve sempre entender o que o tema está trazendo para ti, tá? Tá, mas como que eu vou entender o tema? A gente tem duas formas que nós vamos fazer sequencialmente para a gente conseguir entender o tema. Primeiramente, você vai analisar as palavras-chave. O que são palavras-chave, né? Talvez você já tenha escutado falar sobre isso em algum lugar, mas o que é palavra-chave? As palavras-chave são aquelas expressões que vão estar no tema, na frase temática, em que elas vão dar um certo significado para a tua redação. Exemplo, Enem de 2020 falava sobre a questão do estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então aqui nessa frase temática tem 3 expressões que são chave, são o ápice da parada aqui, que é a questão do estigma, tá? Essa é a primeira expressão chave, associado às doenças mentais, outra expressão chave, e a sociedade brasileira, que é o público-alvo da parada aqui, tá? Então tem 3 expressões chaves no Enem de 2020. Estigma, doenças mentais, sociedade brasileira.
Agora vamos dividir isso em partes para a gente conseguir entender essa frase temática aí. Sociedade brasileira, a última que apareceu, é o público-alvo da parada, né? Então não vai ser sobre a questão de estigma associado às doenças mentais em relação às crianças, em relação aos adultos, aos velhos, não. Mas está englobando toda a sociedade brasileira, tá? Então esse é o público-alvo desse tema, a sociedade brasileira como um todo. Tá? Então, sociedade brasileira é o público-alvo do tema. A questão das doenças mentais. O que são as doenças mentais nessa frase temática? As doenças mentais se referem ao assunto principal desse tema, tá? Então, doenças mentais é o assunto principal desse tema aqui, tá? Então, isso que tu tem que ter em mente. Doenças mentais, assunto principal. Depois tem a questão, depois não, antes, né? Primeira palavra que aparece, primeira expressão-chave, é a questão do estigma. O que é o estigma? Nessa frase temática, o estigma é o recorte temático, tá? Mas Mateus, que é o recorte temático? O recorte temático é aquela palavra que vai deixar o tema muito mais específico. Por exemplo, se essa palavra estigma não existisse aqui nesse tema, tá? Então cancela essa palavra-chave. Se deixasse só doenças mentais na sociedade brasileira, o que a gente ia pensar? A gente ia pensar que era para falar sobre pessoas com depressão, pessoas que cometem suicídio, pessoas com autismo e tudo mais, doenças mentais como um todo, não é verdade? É a verdade, não minto. Então a gente ia falar sobre doenças mentais. No entanto, tem um recorte temático, que é a questão do estigma, que está se referindo à questão do preconceito que muitas pessoas têm em relação a falar sobre doenças mentais, né? Porque, só interpretando o tema do Enem de 2020, quando a gente fala sobre doenças mentais, muita gente, ai meu Deus, é frescura, não sei o que a pessoa está fazendo cena, sabe? Não tem esses pensamentos aí. Então, essa expressão estigma serviu para deixar o tema muito mais específico, que é o tal de recorte temático, tá? Então, só aí tem um tema. Estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Estigma, recorte temático. Doenças mentais, a questão é o assunto da frase temática. E sociedade brasileira, o público-alvo. Tá ok? Então, essa é a frase temática. A partir disso, você vai começar a entender o que esse tema quer de ti. A partir da análise do recorte temático em relação a esse assunto como um todo. Tá, mas Matheus, eu tô boiando. Tá, vamos voltar. Temos o assunto principal, doenças mentais. Tá? Tenha em mente, esse é o assunto principal, doenças mentais. No entanto, tem uma palavra antes dessa palavra. Tá? Antes de doenças mentais, tem a questão do estigma. Tá? Quando a gente fala do estigma associado às doenças mentais, o que é estigma? É o preconceito que muitas pessoas têm em relação a falar sobre doenças mentais, correto? Então, aí deixou o tema muito mais específico. Então, nesse tema do Enem de 2020, não era pra gente falar sobre muitas pessoas com ansiedade, depressão, autismo, não sei o quê. Não, era pra falar sobre a questão do preconceito que muitas pessoas tinham em relação a falar sobre essas doenças, entendeu? Então, não era pra falar sobre doenças mentais, era sobre a questão do estigma. E se a pessoa falava só sobre a questão das doenças mentais, a pessoa não estava falando e não falava em nenhum momento sobre o preconceito, a pessoa tangenciou o tema, tá? A pessoa tangenciou o tema. Não fugiu do tema, tangenciou. Tá? Lembra que fugir do tema é fugir totalmente do tema. E tangenciar é fugir em parte do tema, tá ok? Então muita gente tangenciou por conta disso. E é isso. Então sempre prestem muita atenção nesse tema. Interpretem o tema. Pega a frase temática, divide em partes e começa a interpretar cada expressão-chave dessa. Tá ok? Para te não tangenciar, para te não fugir do tema. Segundo ponto. Mas Mateus, eu não entendi o que uma palavra-chave queria dizer. Por exemplo, eu não sei o que é estigma, Mateus. O que é isso? Fugiu, sabe? Não aprendi isso na escola, não aprendi isso no ensino médio. Tá, pra te conseguir entender o que o tema quer de ti, tu vai para os textos motivadores, tá? Porque os textos motivadores, eles vão estar te dizendo, olha, é isso aqui que tu tem que falar na tua redação. Tá? Basicamente, o texto motivador ele é a bula do remédio. É ali que tu vai entender o que é pra te fazer, tá? Por exemplo, a questão do estigma. No próprio texto motivador tava explicando o que era o estigma. E tava dando exemplos e tudo mais. Então você poderia ir pro texto motivador, correr para lá e conseguir entender aquele tema. Então sempre, sempre, sempre peguem um tema, tentem entender as palavras-chave e vão para os textos motivadores para conseguir entender o que o texto motivador quer exigir de ti, tá bom? Uma dica também que eu dou para muitas pessoas é que sempre que tu puderes, apresenta as palavras-chave ao longo da tua redação, principalmente na introdução, quando tu tá começando o teu texto, sempre apresenta as palavras-chave para justamente tu mostrar pro teu corretor que tu já começou o teu texto apresentando já o tema, tá? Então não deixa para apresentar só o tema só no desenvolvimento ou conclusão. Então apresenta desde a introdução o tema, tá? Apresenta as palavras-chave, vai colocando as palavras-chave, mas não quer dizer que você coloca as palavras-chave que você está automaticamente falando do tema como um todo, né? Porque tem gente que coloca
de maneira totalmente aleatória. Vai jogando as palavras e quando vê, não dá, a frase não tem sentido. Então é importante que você preste atenção. Vai colocando e vai falando do tema. Não quer dizer, não é só porque você colocou a palavra lá que você falou automaticamente do tema, tá? Então presta muita atenção nisso. Sempre fala do tema. Não só coloca a palavra lá e de maneira aleatória, mas fala do tema realmente, tá bom? Gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Se você gostou desse vídeo, compartilhe para os seus amigos, amigas que vão fazer o Enem, que eu acredito que isso pode ajudar muito eles. E se inscreva no canal, convide os seus amigos para se inscrever no canal, que eu quero chegar nesse mês, se possível, aos 600 inscritos. Então, se inscreva aqui, compartilhe para os seus amigos. E é isso, muito obrigado pela sua atenção, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!